Passando para a próxima palestra, que será transmitida online. E vamos chamar agora o advogado, professor e sócio fundador do meu curso, Preparatórios para a OAB, Concursos e Pós-Graduação. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos e especialista em Direito das Novas Tecnologias pela Universidade Complutense de Madrid. É autor e coordenador de diversas obras jurídicas pela editora Saraiva. Marco Antônio Araújo Júnior, com a palestra Lei Geral de Proteção de Dados e Direito do Consumidor. Boa noite a todos que estão aí presencialmente em Gramado. Que prazer participar desse evento, ainda que à distância. Boa noite àqueles que não estão presencialmente, mas estão conectados com o evento, também aí de forma remota. Eu quero começar registrando aqui a alegria de fazer parte desse evento, do qual já pude participar diversas outras vezes, parabenizando o Jangrey pelo exercício do empreendedorismo, né, que é um exercício tão difícil de ser realizado no nosso país hoje. E quando o Jangrey organiza um evento dessa magnitude, mesmo no momento pelo qual nós estamos passando agora, com todas as restrições sanitárias, né, pelas quais nós estamos passando, e com todo o protocolo que se impõe, o Jangrey mostra, mais do que qualquer coisa, o empreendedorismo, a coragem de fazer diferente no momento onde, de fato, as coisas precisam de pessoas corajosas. Então, quero começar registrando aqui os parabéns pela organização do evento e dizer que tenho muita honra estar aqui representando o meu curso, um projeto educacional muito novo, que tem 3 anos e cresceu muito nesses 3 anos, que vem se posicionando aí numa posição de muita qualidade na preparação para exame de ordem, para concursos públicos e para pós-graduação. Então, na condição de um dos fundadores desse projeto, eu quero também agradecer a toda a equipe do meu curso, a equipe comercial de marketing que fez a parceria com o Jangrey. Essa parceria é antiga com o Jangrey, ela já existia quando eu era diretor da rede LFG, depois ela continuou existindo quando eu fui diretor da rede Damásio, do Damásio Educacional, e agora que estamos no meu curso, também continuamos parceiros e certamente vai perdurar durante longa data. Doutoras e doutores que acompanham o nosso evento aqui à distância, quero falar com vocês sobre um tema bem interessante, novo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor. Nós, quando falamos em Código de Defesa do Consumidor, estamos tratando da Lei 8.076 de 1990, então completa agora 31 anos, em setembro deste ano, setembro de 21, completa 31 anos. É um código bastante moderno, né? Uma legislação que foi espelho de várias outras legislações consumeristas por todo o mundo. O nosso CDC ele serviu de inspiração para outras legislações consumeristas. Nós temos aí um microsistema legislativo multidisciplinar dentro de uma mesma legislação. Na verdade, quando o legislador optou por tratar da defesa do consumidor, até por um comando constitucional, foi a Constituição da República de 88 que determinou que houvesse uma lei que tratasse da defesa do consumidor, esse foi o comando constitucional. Então, o Código nasce com essa missão, né? O Código nasce com esse empenho de criar uma legislação para que trate da defesa e da proteção do consumidor. As duas palavras são importantes para definir o CDC. É um código de defesa e de proteção ao consumidor. E aí vem a Lei 1076 de 90, 1078 de 90, que completa 31 anos agora, que parece que foi criada agora, né? Se você observar, parece que ela foi criada há 10 anos, há 15 anos. Por quê? Há 30 anos, nós não tínhamos internet. Há 30 anos, as relações eram absolutamente pessoais. Quando muito, eram por carta, né? Talvez há 30 anos nós tivéssemos como meio de comunicação, talvez aí o telex, o fax, que são coisas que vocês acho que nem conhecem, talvez conheceriam só jogando no Google e vendo qual a imagem de um equipamento como esse. Na internet surgiu nos Estados Unidos como um instrumento de comunicação nas bases militares, né? Então ela surgiu com uma finalidade militar. As bases militares estavam em guerra
E aí, quando um determinado grupo militar de um país tinha diversas bases, a comunicação entre um grupo e outro se dava por intermédio de um instrumento da internet, de uma rede que se tornou uma rede mundial, mas uma rede nacional nos Estados Unidos naquela época, que fazia essa comunicação. Depois disso, ela migrou para o meio acadêmico, e aí depois migrou para as relações de consumo, para aquilo que a gente consome hoje dioturnamente. Essa palestra comigo aqui em São Paulo, dentro do meu home studio, então eu estou trabalhando aqui da minha casa, só é possível por conta da internet, a transmissão se dá pela internet. Vocês provavelmente nesse período de pandemia conseguiram realizar diversas relações de consumo por conta da internet. Então vocês conseguiram comprar coisas, contratar produtos ou serviços, estudar, realizar cursos por conta da internet. Então a internet tem um papel muito grande na nossa sociedade nos últimos 10 anos, potencializado de forma exponencial nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia a gente conseguiu entender que talvez a internet seja para nós definitivamente um produto essencial. Ele se enquadre dentro daquilo que o Código de Defesa do Consumidor considera como produto essencial, tal qual é a energia elétrica, tal qual é o fornecimento de água e esgoto. Talvez a internet já se enquadre para nós como um produto essencial. Pois bem, depois do Código de Defesa do Consumidor, surgiu uma preocupação muito grande com dados, tanto que o artigo 43 do CDC fala que qualquer banco de dados, e aqui faço um adendo interessante, quando eu fui estudar direito digital, que são as duas disciplinas que eu gosto de atuar, né? Consumidor e digital em conjunto, então consumidor na era digital, para ser mais específico. Quando eu fui estudar direito digital, não existia no Brasil nenhum curso que tratava desse assunto, e eu fui na Complutense, lá em Madrid, fazer o meu curso, que era Direito das Novas Tecnologias. Quando eu fui estudar isso lá e fui fazer o meu artigo de final de curso, na pós-graduação, eu tratei sobre banco de dados e mostrei que a legislação brasileira tinha o assunto de banco de dados em 5 artigos, né? Um conjunto formado ali por 5 artigos, os que estão próximos do 43 ali, né? Aquele conjuntinho de 5 artigos que tratam de banco de dados dentro da nossa legislação. A passo que a legislação da Europa tratava de banco de dados, e aí eu falo Europa mesmo, não só a Espanha, né, da Unidade Europeia, tratava de banco de dados numa legislação com 112 artigos. Ou seja, nós conseguimos reunir em 5 artigos aquilo que os europeus trataram em 112 artigos. A gente não ficou devendo para ninguém, não. Nosso código ficou bem enxuto e com os princípios do artigo 4º e os direitos do artigo 6º, aquelas relações estavam de alguma forma contempladas, inclusive no âmbito digital. Isso fez com que a nossa análise começasse, não a partir das leis que tratam de direito digital especificamente, mas já começasse no CDC, porque lá eu tenho princípios, deveres e também tenho aplicações específicas com relação aos bancos de dados, por exemplo, que são aplicações de direito digital, propriamente de direito digital, né? Depois disso, nós temos no nosso conjunto legislativo, nosso arcabouço legislativo, o surgimento do Marco Civil da Internet. Foi uma lei muito importante, ela trouxe alguns pontos relevantes, como, por exemplo, a neutralidade da rede, a utilização da internet como fonte de comunicação e de pesquisa, sem que isso pudesse ser controlado, né? A não proibição, aliás, a proibição, né? A não utilização do controle daquilo que se via ou se fazia pela internet, então as pessoas não podiam ser conduzidas a um processo específico na internet, embora a gente sabe que isso pode acontecer, e quem assiste as séries aí da Netflix e tantas outras, vê que isso de verdade acontece, né? Nós, de alguma maneira, os nossos dados são coletados na internet, o nosso comportamento digital é avaliado, e a partir daí algumas ações são feitas, são propostas a partir da análise do nosso comportamento. Quantos de vocês, pesquisando no Google sobre um determinado assunto, uma viagem, por exemplo, nesse momento que a gente está olhando para uma eventual saída de pandemia, até com risco de uma terceira onda, lamentavelmente, mas a gente consegue enxergar que as pessoas serão vacinadas, que vai aumentar o número de pessoas vacinadas, que vai diminuir o número de mortes. A gente consegue enxergar isso com um positivismo todo nosso, né? Com um pé no chão, mas um positivismo todo nosso.
já enxergando nesse caminho, já vislumbra a possibilidade de uma viagem. Fala, no final do ano, se tudo estiver bem, talvez eu viaje. No começo de 2022, se tudo estiver bem, talvez eu viaje. E aí a pessoa vai lá e pesquisa no Google sobre uma viagem. Vamos imaginar que vocês queiram viajar para um país da Europa, para a Itália, por exemplo. Pesquisa lá, Itália. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pesquisa para que locais que eu vou, para que locais da Itália eu vou viajar no final do ano de 2021, começo de 2022, e você joga lá uma pesquisa no Google, encerra aquela pesquisa e está tudo bem. A partir daquela pesquisa, você começa a ser bombardeado, essa é a palavra correta, por publicidades específicas relacionadas ao conteúdo, ao objeto do que você pesquisou. Por exemplo, viagens. Você começa a ser bombardeado para viagens, você começa a ser bombardeado com informações sobre a Itália, você começa a ser bombardeado com passagens aéreas, com pacotes, com ofertas de hotel, com empresas de turismo. E aí você fala o seguinte, meu Deus, mas que coisa doida. Eu estava até pensando em fazer uma viagem para a Itália, mas agora tudo que eu abro, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu LinkedIn, eventualmente até o meu TikTok, até o próprio WhatsApp, passo a receber informações sobre viagem. Aquele que não conhece de tecnologia, aquele que não sabe do que a tecnologia é capaz, ainda é possível, é capaz que essa pessoa acredite que é coisa do destino, né? Que fala assim, tá vendo? É o destino me dizendo que eu preciso viajar para a Europa, que eu preciso viajar para a Itália no final de 2021, começo de 2022. Não, não é o destino. É a tecnologia que está te dizendo isso. Na verdade, os seus dados foram rastreados no instante em que você fez essa pesquisa, e esse rastreamento passa a indicar um comportamento seu na condição de consumidor, e as pessoas interessadas nesses seus dados vão comprar o seu acesso, comprar aquilo que você vai enxergar, e vão começar a te bombardear com informações sobre aquilo que você pesquisou. Pode ser uma viagem, pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa que você tenha pesquisado. Por isso, o cuidado na utilização da rede social, da internet de uma maneira geral, é muito importante, porque se você eventualmente pesquisa alguma coisa relacionada a ilícito, a utilização de entorpecente, a prática de um crime, a compra de alguma coisa na Deep Web, né, na internet paralela, se você pratica, ou por exemplo, pesquisa como fazer uma bomba caseira, tudo isso está gravado. Tudo isso está registrado e associado ao seu perfil de consumidor, ao seu perfil de usuário de internet, de utilização de internet. E da mesma maneira que você começa a receber mensagens acerca da viagem para a Itália que você quer fazer no final do ano, você vai passar a receber ofertas de outras coisas também ilícitas, se eventualmente você transitou por essa área na internet. Cuidado, todo cuidado é pouco, o mundo digital deixa rastros. Ok. A pergunta é, será que é lícito, é regular que o detentor daquela página de consulta, o Google, Bing, possa capturar os meus dados e vendê-los para que alguém interessado no meu perfil de consumo possa fazer uma publicidade relacionada àquilo que eu pesquisei? É isso que o direito está estudando, já estuda a partir do Código de Defesa do Consumidor, vem estudando a partir do Marco Civil da Internet e agora ganha grande relevância com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2019, que ficou 10 anos em análise dentro do Congresso Nacional. 10 anos, né, em análise no Congresso Nacional. Então, essa lei nova para nós, aliás, todas as empresas públicas ou privadas brasileiras, a partir de 2019, precisam cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados e talvez 20%, 25%, segundo estudos, estão adaptadas a essa lei. E aí eu estou falando todas as empresas mesmo. Observe, nós, na condição de consumidores, qualquer empresa com a qual nós temos relacionamento tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E também nós, na condição de prestadores de serviço ou de fornecedores. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, eu lá no meu curso, todas as informações que os alunos, quando vão fazer uma rota de estudos para a primeira fase do exame de ordem, ou quando vão fazer uma rota de estudos para a segunda fase do exame de ordem, e adotam essa metodologia diferenciada para estudar, todas as informações que eles colocam lá
desde os dados pessoais, considerados dados sensíveis, até os dados de utilização, são dados que eu preciso ter um cuidado especial, porque eles estão sobre o meu cuidado, o meu tratamento, né? E a lei geral me impõe essa responsabilidade diferenciada. Isso também se aplica quando eu estou atuando no meu escritório de advocacia. Natural, porque eu também, na condição de advogado, tenho acesso a dados sensíveis dos clientes e das partes contrárias. E aí também preciso ter um cuidado especial para que esse banco de dados tenha uma proteção a ponto de que eu não cause nenhum tipo de prejuízo nem ao cliente, nem à parte contrária, às pessoas das quais eu tive acesso com aqueles dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer transparência ao tratamento, à utilização de dados pessoais, à coleta e também à guarda desses dados. De que forma esses dados são guardados? Meus caros, talvez vocês não saibam, mas todos nós, sem exceção, todos nós tivemos nossos dados vazados recentemente 3 vezes. 3 vezes, né? Talvez vocês não saibam, mas tenham percebido. Talvez vocês não saibam, mas vão descobrir da pior forma possível, porque os nossos dados vazaram e dados sensíveis, dados delicados. Há suspeita de um vazamento de dados do banco de dados do Serasa. Né? Ah, Marco Antônio, eu estou tranquilo que meu nome nem estava no Serasa. Não, mas o Serasa não tem um banco de dados só de pessoas que estão devendo. O Serasa tem um banco de dados chamado de cadastro positivo, né? Que também foi uma lei introduzida recentemente no nosso ordenamento jurídico, de cadastro positivo. Ele tem o banco de dados. Então, não é só o que você deve, é também o que você pagou em dia. O Serasa tem seus dados. Então, ele tem um banco de dados muito grande e há suspeita de que tenha havido um vazamento do banco de dados do Serasa. E nesse vazamento do banco de dados do Serasa, com centenas de milhares de dados vazados, muito provavelmente o nosso dado está lá. Que dados? Meu nome, meu CPF, minha idade, os meus rendimentos, minha declaração de imposto de renda, as empresas das quais eu sou sócio, quanto eu ganhei com cada uma dessas empresas, minha conta corrente em todos os bancos que eu tenho, minha senha pode ter vazado, meu cartão de crédito, os dados de cartão de autorização de compra para cartão de crédito, então aqui até o código de segurança pode estar ali. Tudo isso compunha o banco de dados e pode de alguma forma ter vazado. E vazado a ponto de ser vendido na Deep Web, ou seja, não é simplesmente vazar, está à disposição para quem quer comprar na Deep Web, no mercado paralelo da internet. Isso é uma coisa muito séria, porque impõe exatamente, a partir da LGPD, uma responsabilização para quem, permitiu o vazamento disso, para quem deixou que isso vazasse. 2, para quem provocou o vazamento. 3, para quem vende essas informações. 4, para quem compra essas informações. 5, para quem utiliza essas informações. Então, é uma cadeia de pessoas responsáveis que a Lei Geral de Proteção de Dados vem, de alguma forma, tentar garantir a utilização correta desses dados. Mas esse não foi o único vazamento. Nós tivemos outros grandes vazamentos. Nós tivemos um vazamento, por exemplo, de prontuários médicos de um grande hospital em São Paulo, do Hospital Albert Einstein. Essa informação ela está disponível na internet, você pode pesquisar. E aí, além dos dados sensíveis que eu já tinha citado, talvez um mais ou outro menos, ali ainda tinha um prontuário médico. Tinha eventuais doenças que eu tenha, ou pelas quais eu tenha, ou que eu já tenha superado, né? Tinha eventuais tratamentos pelos quais eu já tinha passado. Observe que dados são, sem sombra de dúvida, os bens mais valiosos da nossa era digital. Mas não existe nada mais valioso que o dado. O dado, você já deve ter ouvido essa expressão e ela é muito correta. O dado é o novo petróleo. Ele vale muito mais do que o petróleo. Tanto que as empresas que se posicionam da melhor forma dentro da Bolsa de Valores, nacional e internacional, são as empresas que lidam, que tratam com dados. São as empresas que usam dados, utilizam dados. Os dados, sobretudo aqueles de comportamento, têm um valor diferenciado na nossa sociedade. E esse valor diferenciado faz com que a gente seja, de alguma forma, manipulado, com que esses dados sejam disponibilizados e vendidos sem que a gente saiba disso. Antes de acessar essa palestra,
eu abri aqui o meu Safari no meu computador, e foi uma coisa muito curiosa, porque eu abri o Safari para fazer uma pesquisa, e vi aqui um comunicado do meu computador dizendo: as suas senhas usadas no site tal e no site tal foram vistas em um determinado vazamento de dados, o que coloca sua conta em risco. O Safari pode ajudar a proteger novamente. Ou seja, o Safari já está me dizendo: vazou sua senha, meu amigo. Toma cuidado. Né? E aí, qual seria o risco disso acontecer? Qual seria o risco desse vazamento de dados acontecer? Né? Talvez eu consiga aqui, deixa eu ver se, utilizando essa plataforma do Zoom, não consigo compartilhar. Mas não tem nenhum problema, eu ia só compartilhar para mostrar para vocês a mensagem que aparece. Quais são os riscos? Vamos liberar aqui. Vamos liberar. Vou mostrar para vocês, rapidamente, compartilhar a tela aqui, ó. As senhas usadas no site tal e no site tal foram vistas em um vazamento. Observe. Então, o que eu estou mostrando meu sistema está deixando claro que a minha senha vazou. E quando o meu sistema deixa claro, vou pedir para a equipe técnica só fechar o áudio do retorno para mim. Agora, perfeito. Quando o meu sistema deixa claro que a minha senha vazou, de fato, eu estou absolutamente exposto. E o que poderia acontecer com essa exposição dos meus dados? Rapidamente, porque eu não quero me alongar, embora o tema seja muito atraente. Primeiro, uma pessoa com os meus dados pode, de alguma maneira, fazer uma negociação em meu nome. Ela pode, por exemplo, acessar minha conta corrente, já que ela tem ela tem os dados da minha conta corrente, ela tem agência, conta e senha, e ela pode, por exemplo, fazer um empréstimo em meu nome, se eu tiver crédito disponível para isso, ela faz um empréstimo em meu nome, esse empréstimo cai na conta corrente e ela transfere isso para uma outra conta corrente, eventualmente de um laranja, que cedeu o nome dele para a utilização do criminoso, que a polícia vai lá buscar ele, mas não vai achar nada em nome dele, porque as quadrilhas estão muito mais do que aquele sujeito laranja, e aquele dinheiro que foi tomado por empréstimo, que eu estou devendo para o banco agora, alguém vai retirar. Esse é um exemplo. Um outro exemplo claro que pode acontecer, naturalmente, pode assinar contratos em meu nome, pode contratar serviços em meu nome, pode realizar compras em meu nome, pode eventualmente utilizar os meus dados para vender para terceiros interessados, vender o meu CPF para que então eu possa ser considerado um fraudador de algum sistema, como o sistema do INSS, como o sistema da Receita Federal. A dinâmica do crime virtual, ela não tem limites, né? O criminoso virtual hoje trabalha no gabinete. Ele não trabalha na rua, ele não corre riscos de quem trabalha na rua. Ele trabalha no gabinete, no ar-condicionado. E essa dinâmica é uma dinâmica de quem está com os seus dados e pode utilizar quando ele quiser e no instante em que ele quiser. E aí, o direito do consumidor tem um princípio muito importante, que é o artigo 4º, inciso 1, que considera todos nós vulneráveis. Todos nós, consumidores, somos vulneráveis. Essa vulnerabilidade em específico, considerada uma vulnerabilidade técnica. E alguns de nós mais vulneráveis que outros. Professora Cláudia Lima Marques, professora da nossa pós-graduação de Direito do Consumidor na Era Digital, lá no meu curso, e o professor Herman Benjamin, ministro do STJ e também professor da nossa pós-graduação, ambos trazem uma expressão muito interessante na obra deles, pela editora RT, que fala o seguinte: são os hipervulneráveis. Por exemplo, o idoso, o aposentado. Essas pessoas que eventualmente têm empréstimos feitos em seu nome, que nem sabia que o empréstimo estava feito. E que só vai descobrir quando tem lá o bloqueio da sua conta corrente, quando vai sacar lá o seu benefício e não consegue retirar, porque de alguma forma aquele dinheiro já foi todo separado, né? Foi buscado pelo banco no empréstimo realizado na sua conta corrente. Doutoras, doutores, o tema é apaixonante. O tema nos desafia a quebrar todos os nossos paradigmas, a reconstruir o direito e avaliar que aqueles nossos conceitos abstratos estudados no passado precisam de alguma maneira sofrer uma flexibilização, uma nova análise. E talvez a pandemia tenha lançado luz. A pandemia tenha sido um holofote para que a gente pudesse observar essas coisas. Eu disse que você teria, eventualmente, consultado o Google sobre a sua viagem para a Europa.
Agora eu vou lhe dizer mais. Não precisa que você digite. Basta que você esteja no círculo de amigos com o seu telefone celular. E ele pode estar como está o meu agora, ó, desligado aqui. Tá? Ele pode estar assim, desligado. Não está absolutamente desligado. Se eu clicar aqui, você vai perceber que ele não está absolutamente desligado. Mas a tela dele está apagada. Se ele estiver desse jeito que está o meu aqui, sobre a mesa, e se a gente começar a tratar de um assunto, por exemplo, vocês cogitam a hipótese de fazer uma viagem para a Lua? Dizem que é muito legal, dizem que você já pode comprar, dizem que algumas pessoas poderão ser beneficiadas com isso, dizem que a NASA tem um projeto que pode permitir que um cidadão comum vá até a Lua, se você começar a pagar desde logo. Um assunto absolutamente fora daquilo que a gente conversa todos os dias. Né? Nós estamos conversando sobre um assunto fora do normal, fora do convencional. É possível que o seu telefone capte esse áudio. É possível. E essa captação de áudio seja encaminhada de alguma forma para a base de quem administra o seu telefone. No meu caso aqui é um iPhone da Apple. E essa informação seja vendida para alguém interessado. E a partir dessa conversa, não falei mais de digitar. Eu falei da nossa conversa, do nosso áudio. A partir desse nosso áudio, você começa a receber publicidade. Isso já acontece. Isso já está acontecendo no Brasil. Muita gente tem Alexa em casa, ou tem a inteligência artificial do Google. As conversas captadas, às vezes até pela sua Smart TV, as conversas captadas, e cuidado, muitas vezes também tem imagens captadas, já estão indo para um banco de dados, que já está sendo manipulado. E as pessoas já estão sabendo o que nós falamos quando a gente imagina que não tem ninguém nos vendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, com aquilo que a gente fala. Segundo, com aquilo que a gente faz, né? Tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Terceiro, com o relacionamento que a gente tem com os nossos equipamentos. Porque esses equipamentos estão todos preparados para, de alguma forma, serem instrumentos para a nossa melhor utilização nesse século e no próximo século. Mas também podem ser um instrumento, além de ser instrumento do mal, também, de alguma forma, podem ser utilizados como instrumentos além de serem instrumentos do bem, também podem, de alguma forma, ser utilizados como instrumentos do mal. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê a criação da ANPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi recentemente nomeada pelo presidente da República, mas que ainda não se manifestou sobre os vazamentos que ocorreram nos últimos 3 meses. Que ainda não deu nenhuma saída, nenhum indicativo de que tem noção do que está acontecendo com relação aos nossos dados no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos, primeiro, ter um comportamento defensivo diante da utilização dos nossos dados. Cuidado sempre. Só informe o que for necessário. Se você for até a farmácia pedir o seu CPF, pergunte, e a Lei Geral de Proteção de Dados permite isso no artigo 16, que você consulte e fale o seguinte: eu vou te dar o CPF para ter o desconto, mas eu quero saber o que você está fazendo com o meu CPF. Documenta isso. Faz um documento, você pode fazer um requerimento. Você já imaginou na farmácia do seu bairro, você chegar lá e falar: por favor, seu CPF aqui para eu te dar um desconto? Lógico, o CPF pode anotar, um número tal, tá aqui um requerimento. Ó. Você, por favor, pode me responder no prazo de 5 dias o que você está fazendo com os meus dados? Porque aquele CPF que você acha que é só para conseguir um desconto, pode, de alguma forma, ser vendido para o plano de saúde para avaliar se você é uma pessoa que utiliza muito medicamento ou pouco. Ou mais do que isso, ele pode servir, por exemplo, num contrato de seguro, para dizer o seguinte: você disse que não tinha nenhum problema de doença pré-existente e você já toma remédio para o coração há algum tempo, tá aqui, ó. Tem comprado na farmácia nos últimos 5 anos remédio para o coração. E você disse que não tinha nenhum problema de doença pré-existente. Então essa sua cláusula aqui, você faltou com a verdade, é uma falsa declaração. Nós não vamos precisar pagar o seguro para você e, além disso, nós ainda podemos encaminhar cópia desse documento para o Ministério Público que você fez uma declaração falsa. Você entendeu a complexidade das coisas? E o direito do consumidor está pronto para que a gente possa fazer essa utilização? O Marco Civil da Internet da mesma forma e a Lei Geral de Proteção de Dados da mesma forma. Ou seja, nós temos grandes instrumentos legislativos
E precisamos, na condição de operadores do direito, enxergar o direito de uma forma digital, menos analógica e mais digital. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, operadores do direito, mulheres e homens que aqui estão nos acompanhando nesse evento de hoje, que vão fazer o direito mudar. Na condição de advogados, na condição de promotores, na condição de juízes, na condição de delegados de polícia, na condição de operadores de direito. Está nas nossas mãos. Só que para isso a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Definitivamente a gente precisa quebrar paradigmas. E aí eu vou usar, para finalizar a minha fala, um trecho de uma música de um grande roqueiro, né? O pai do rock brasileiro para alguns, que faleceu há 32 anos, que dizia o seguinte: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião guardada, sobretudo. Raul Seixas. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um excelente congresso. Aproveitem Gramado por mim. É uma cidade linda, apaixonante. Aproveitem por mim. Eu tenho certeza que o ano que vem estarei aí presencialmente com todos vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde. Saúde é o bem mais precioso que eu posso desejar a cada um de vocês nesse período de pandemia. Um grande abraço e até mais.